Pessoal, bom dia. Iniciando então mais uma live especial aí dessa semana. Hoje o nosso tema é bastante atual, né? A gente vai falar aí sobre a questão do GRC em inteligência artificial, né? Ou governança, risco, compliance. Então, um tema que realmente está bastante atual em todas as organizações. Essa live de nós hoje teremos 5 participantes, né? Então vamos tentar ser bem focados aqui em cada um dos temas escolhidos. A Giovana já reforçou com vocês, né? Fiquem à vontade para incluir sugestões, dúvidas, comentários, perguntas no nosso chat e nós vamos responder ao fim, então, para cada um de vocês. Eu vou iniciar, então, falando um pouco sobre as boas práticas em GRC de inteligência artificial. Em seguida, depois o Alexandre Lira vai falar um pouco sobre conformidade, né, já que a gente tem a lei europeia, o projeto de lei no Brasil. Depois, o Eduardo Poggi ele vai falar sobre a questão de gestão de riscos em IA, né? Então, um tema que realmente tudo a ver aí com a Risk School. O Fernando Neri vai falar sobre a parte de governança e a Cris Sanches, ela fala então, terminando aí no conceito do lifelong learning. Então, boa live a todos, né? Iniciando essa primeira parte, onde a gente vai falar um pouquinho sobre as boas práticas ou melhores práticas, né, em governança, risco e compliance para a inteligência artificial, né? A gente começa sempre reforçando, né? Eu vou pedir para a Giovana colocar aí no chat a newsletter, né? Tem uma newsletter que eu publico um artigo toda semana, né? Falando aí sobre essa questão de boas práticas, melhores práticas, tendências, situação atual, muito envolvimento nosso aí com desenvolvimento e tradução de normas, né? Então mantenham-se aí atualizados sempre assinando aí a newsletter do LinkedIn. Mas iniciando o nosso tema, né, quando eu resgato aqui um pouco meu histórico, desde a minha primeira certificação CISSP lá atrás, né, e várias outras certificações ao longo desse tempo, tem uma certificação que, na verdade, uma formação que eu não concluí, né? Há 40 anos atrás eu fazia um mestrado de inteligência artificial lá na COP da UFRJ, e naquela época, assim, eu já era campeão de xadrez, então me interessava muito por essa parte de jogos, algoritmos, heurísticas, a questão dos sistemas especialistas, aprendemos lá Lisp, Prolog, toda essa fase inicial da inteligência artificial, mas eu, sinceramente, chegamos a criar um departamento na Módulo, né, onde era uma área específica de inteligência artificial naquela época, mas nada disso avançou. Eu acabei não concluindo o mestrado, né, porque achei que talvez fosse uma tecnologia muito à frente do nosso tempo, né? E hoje não se fala mais em outra coisa, né? A inteligência artificial permeia toda a vida de todo mundo, né? E eu resgato daquela época lá, 1986, no mestrado, já se falava, já se pensava bastante aí sobre essas questões da inteligência artificial como uma capacidade de pensar, né? Então, esse termo inteligência, inclusive, é um desafio. Se a gente fizer um resgate histórico aí dessa governança da IA, talvez o Alan Turing, ali em 1950, né, quando ele publicou aquele paper sobre se as máquinas podem ou não pensar, né, e propôs, inclusive, aquele desafio, você colocava do lado de lá uma máquina ou uma pessoa, e o desafio era descobrir se era uma máquina ou uma pessoa. Depois o Isaac Asimov, um visionário, né, naquela época também preocupado ali com as ficções científicas, né, da possibilidade da inteligência artificial, os robôs exterminarem ali com os humanos, ele criou aí as leis das robóticas, né, as 3 leis, inclusive reforçando ali limites e responsabilidade. Uma delas é que os robôs não poderiam, por exemplo, destruir ou violentar ou matar humanos, né? Depois, o Norbert Wiener foi, eu acho que, o grande criador desse termo cibernética, né? Ele criou também um pouco dessa discussão sobre esses impactos sociais que a tecnologia de inteligência artificial e a cibernética traria no mundo. Até chegar, talvez, aí nos dias de hoje, a partir do ano 2000, aí, tivemos vários desenvolvimentos de normas específicas, né? ISO 31000 é a nossa grande norma, referência. Eu sempre lembro, né? A gente também trabalhou aqui no Brasil na adoção e tradução da 23894, que é uma norma específica de gestão de riscos e inteligência artificial, né? Então, olhando ali para o nosso GRC, a gente já tem uma norma ISO de gestão de risco, a gente já tem uma norma ISO de gestão, que é a 42001, a gente já tem uma norma ISO
de governança, que é 38.507, né? E esse é o nosso estágio atual, né? Então, se a gente relembrar ali 70 anos depois da pergunta, né, do Turing, né, o desafio hoje não é saber se as máquinas podem ou não pensar, né? O desafio é como é que as nossas organizações podem usar essa tecnologia, essa inteligência, de forma eficaz, né? Mas, antes de tudo, de forma justa, ética, responsável, né? E esse desafio, então, é um desafio que permeia toda a sociedade, né? Na semana passada, dia 2 de março, houve aí um seminário no Vaticano, né, onde, estimulado aí pelo nosso Papa, houveram exatamente essas reflexões sobre a questão da inteligência artificial e sobre a necessidade, para a dignidade humana, a necessidade de que a tecnologia tivesse à disposição, da humanidade, né? E aí a gente lembra, quando estava fazendo o trabalho de tradução das normas ISO, né, existe um termo que na inteligência artificial é muito forte, que é o termo de fair, né? Que aqui no Brasil foi traduzido como justa, né? Ou justiça, mas não é exatamente aquela justiça do legal, né? É esse justo no sentido de uma IA ética, uma IA responsável, né? Uma IA que seja a favor do humano, né? E o problema atual nas organizações, já que o nosso tema aqui é GRC, Governança, Risco e Compliance, né? Desde o Michael Rasmussen, né, quando ele criou esse termo GRC, ele já dizia: o grande desafio do GRC é que as organizações hoje elas funcionam em silos, né, como se fossem ilhas ou feudos, né, e as áreas não se falam, né, então existe um problema muito grande de que as coisas acontecem, né, o pessoal de tecnologia não fala com gestão de risco, que não fala em compliance, que tem lá o mundo do jurídico, né, e como é que a gente possibilitaria a integração de tantas ilhas de conhecimento, né, sistemas, pessoas, processos, departamentos, né? Então, isso é exatamente o problema que a gente precisa resolver dentro da visão de GRC. Então, o conceito aí de GRC da inteligência artificial nada mais é do que a gente ter a capacidade de atuar nos diferentes temas, né, de governança, risco, compliance, a própria inteligência artificial no sentido tecnológico, de maneira que tudo isso seja integrado, né? Assim a gente tem um ambiente que é confiável, né? A gente pode, na verdade, acreditar, e entender que aquilo, está para o bem, sem sanções, sem nada discriminatório, sem nenhum problema. A questão de ter uma inteligência artificial controlada, né? Controlada no sentido da gente conseguir endereçar os riscos, ter de fato uma governança para entender uma explicabilidade do que está acontecendo, respeitar em termos de compliance as leis e regulamentações, mas de qualquer forma alinhada com os objetivos da organização, né? Então, hoje tem aí a AI Shadow, né? A inteligência artificial sombra, né? Que muitas vezes a TI não sabe, né? Mas os usuários estão usando aí uma série de ferramentas, ChatGPT, Notebook LLM, enfim, Gemini, e etc, etc. E a TI, de uma certa forma, precisa endereçar essas questões. Bom, nós da Módulo, vocês conhecem, né? A gente tem o nosso famoso módulo Meta Framework, porque o nosso grande desafio, baseado na ISO 31000, baseado no conceito da mentalidade de risco, não é exatamente ter um framework. A própria ISO 31000 é um framework, tem uma estrutura proposta, né? O grande problema não é o que fazer, mas o como fazer, né? Então, nós já, inclusive, adaptamos o nosso módulo Meta Framework para que ele absorva também esse conceito de GRC em inteligência artificial. Então, desde o primeiro momento, onde a gente define lá o escopo e o contexto de um sistema de inteligência artificial, de um processo que envolve inteligência artificial, a gente identifica os riscos, né, segundo a ISO, de forma a identificar esses cenários que possam trazer impacto humano, impacto aos direitos, analisa esses riscos, mede, né, porque a gente possa saber, inclusive, a legislação europeia e o projeto de lei brasileiro trazem esse conceito parecido com o LGPD, do conceito de um sistema que, se for de alto risco, precisa ser tratado, e a gente avalia o risco e toma as decisões para que a gente possa tratar esses riscos. Então, a ideia da IGRC não é reinventar a gestão da organização ou reinventar a GRC, é apenas uma peça a mais nesse quebra-cabeça que precisa ser endereçado. Eu vou fechar só trazendo a ideia, né? Eu vi essa semana que um anúncio do mercado já pedindo aí um profissional, um engenheiro de segurança de inteligência artificial, né? Pagando bem, né? E basicamente, olha só que coisa interessante, o objetivo
dessa função ou desse cargo, né? O goal é traduzir os aspectos de segurança, os aspectos de risco, os aspectos de governança, utilizando inteligência artificial, né? Então, isso nos remete à ideia de que existem várias profissões emergindo com a inteligência artificial, mas no nosso mundo do GRC, eu destacaria 5 grandes profissões, né? Quer dizer, a questão do gestor de riscos em inteligência artificial, ou um gestor de risco que entende de inteligência artificial, né, para identificar e tratar esses riscos, um especialista em governança de inteligência artificial, né? Então, governança de IA é um tema importante, né? Como supervisionar, como monitorar o uso de IA, o compliance officer de inteligência artificial, né? Então, existem regulamentações em setores específicos, acho que o Alexandre Lira vai comentar um pouco sobre isso, o projeto de lei e a lei, né? O engenheiro de segurança, né? Porque o conceito de segurança cibernética surgiu com a internet e agora surge esse conceito aí da segurança e inteligência artificial. E a questão dos especialistas, né? Que sejam pessoas que consigam transformar aí as nossas soluções de IA em soluções confiáveis, né? Então, assim, a gente olhando um pouco essas profissões do futuro, a gente percebe que está totalmente alinhado aí com um pouquinho com a Cris vai falar, né? Com a nossa proposta, o lançamento da Risk School, né? Que é essa educação continuada em gestão de riscos, onde a proposta é exatamente formar os profissionais, né, para que eles possam adquirir a competência de gestão de riscos, mas principalmente focado nesse tema, esse é um dos temas prioritários que nós vamos estar abordando na Risk School logo desde o começo. Então, eu vou deixar, sem dar muito spoiler aí, para a Cris falar um pouco aí das novidades. Agradeço, então, eu acho que eu passo a palavra para a nossa próxima live, que é o Alexandre Lira. Obrigado, pessoal. Coloquem as perguntas aí. Olá, pessoal, bom dia a todos. Me compete aqui, então, falar do aspecto de conformidade do GRC em inteligência artificial, né? Que é como a gente pode ajudar na automatização de um fluxo de gestão de conformidade com a IA, desde lá do seu inventário até o tratamento de tudo que é gap, por exemplo, que a avaliação vai trazer em termos de projetos, iniciativas e assim sucessivamente. Mas a gente vê que a característica do sistema de IA, como até o Alberto frisou, da justiça, etc., tem que ter eficiência, mas também transparência, justiça e auditabilidade. Então, o cerne dessas regulamentações, que eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês, pautam justamente a centralidade do ser humano na questão da justiça e também da transparência e etc. Isso me remete, por exemplo, a um livro 1984, de George Orwell, que traz uma reflexão sobre o controle totalitário por meio da tecnologia. E lá eles tinham, lá no livro, fala do sistema teletela, né, quem já leu, ou seja, o risco de a tecnologia ser usada para assim, aniquilar a autonomia, a privacidade, até mesmo a realidade daqueles fatos lá. Então, a IA não pode operar de forma independente, ela precisa realmente ser regulamentada, e eu vou trazer para vocês alguns exemplos sobre isso. Mas ressaltar que as soluções da Módula tratam riscos, conformidade, privacidade, a gestão de risco, né? Privacidade e segurança cibernética em IA, ou seja, orientada por um conjunto assim de normas técnicas e normas legais. Eu vou falar do conjunto das normas legais. O Alberto já falou algumas sobre riscos, algumas normas técnicas, e o Pós também e o Fernando vão complementar. Em relação à regulamentação, a gente tem hoje no cenário, no Brasil, a precursora, que foi o Conselho Nacional de Justiça, com a Resolução 615, é como se fosse uma espinha dorsal dessa questão de regulamentação. O próprio projeto de lei 2338, que é de 2023, que é um marco regulatório, né, da inteligência artificial, que já foi aprovada pelo Senado e tramita hoje na Câmara. E muito desse projeto de lei e da resolução do Conselho Nacional de Justiça e também da lei europeia, elas se conversam, né? Então, o próprio regulamento da União Europeia, que é de 2024, aborda muitos aspectos que o CNJ também, a resolução do CNJ também está abordando.
É interessante, inclusive, lá no site desse ato aqui, desse regulamento, tem um compliance checker, que é uma maneira que você tem de verificar quais são os itens pertinentes àquele, se você é um desenvolvedor, se você é um implementador, se você só usa e quais são os aspectos importantes. Tem o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, também a gente precisa sempre observar. O TCU emitiu 2 guias importantes de auditoria de sistemas de IA e também de uso da IA generativa. Vale observar, mesmo que você não esteja sob a égide da fiscalização do TCU, mas é sempre um documento importante de uma melhor prática a ser utilizada. O próprio Conselho Federal de Medicina, até chamada a IA na Medicina, né, tem a resolução 2454 desse ano, que trata sobre o tema. O Conselho Federal de Farmácia, também em 2024, já publicou a resolução 10, que fala da saúde digital e a IA no sistema, no exercício farmacêutico, né? A própria Agência Nacional de Proteção de Dados, que hoje é agência, tem no seu radar tecnológico informações bastante relevantes sobre IA, é preciso sempre considerar. E a Anatel já se movimentou e publicou lá na sua agência regulatória que promete, até o final do primeiro semestre desse ano, publicar uma resolução de sistemas de IA para a área de telecomunicações. Bom, quando se fala de regulamentações, tem que sempre considerar esses controles. Controles esses que estabelecem para, por exemplo, o desenvolvimento, a governança, a auditoria, o monitoramento e até o uso responsável de soluções que adotam essas técnicas de inteligência artificial. Em todo o ciclo de vida desse sistema, desse projeto, dessa iniciativa de IA, desde a concepção. Então, quais são as regras e controles quando você vai conceber um sistema apoiado por IA, no desenvolvimento, no teste, na implantação, no monitoramento e até nas adaptações corriqueiras desse sistema de IA. Então, o que a gente precisa fazer é pegar a regulamentação que me afeta, que afeta o meu negócio, e fatiar e organizar esses diversos itens e grupos de controle que existem numa resolução, numa regulamentação, em artigos, parágrafos, incisos, alíneas, itens, ou seja, pegar isso tudo que está de uma forma não lógica, ou seja, a lei, uma resolução, não é um framework, então é pegar todos esses controles e montar um framework para melhor organizar essas iniciativas de projeto de atendimento à conformidade. Bom, num processo cíclico de avaliação de conformidade, a gente tem sempre um inventário de iniciativas de IA, ou seja, projetos, sistemas, documentos de política, quais são as áreas, as funções, as responsabilidades, se existe comitê, se não existe. Depois eu faço a preparação para avaliação da conformidade, ou seja, listas de requisitos por segmento, por área, por função, para você verificar a conformidade. Depois parto para a avaliação da conformidade, ou seja, quais são as partes envolvidas que eu vou fazer a avaliação. Seja as áreas internas ou seja terceiros, a área externa, que também tem que estar sob a égide da conformidade com a IA. E depois o tratamento das não conformidades, ou seja, todos esses tratamentos viram essas fases aqui são o escopo do projeto da avaliação de conformidade. A partir desse projeto de avaliação da conformidade, o tratamento vira justamente os projetos de adequação. Ou seja, fruto dessa avaliação, vai vir uma lista de coisas a fazer. Pode ser uma iniciativa fácil, mas pode virar um projeto efetivamente tecnológico de adequação, por exemplo. Quais são eles, por hipótese? Eu tenho que montar grupos de trabalho, projetos e comitês, por exemplo, para organizar a casa. Tenho que elaborar normas, procedimentos, diretrizes sobre o uso da IA, o desenvolvimento da IA, o monitoramento, a governança e assim sucessivamente. Projetos regulares de conformidade, porque pode sair uma regulamentação nova, eu preciso sempre avaliar.
Riscos, que eu vou deixar, logicamente, para o Pós falar um pouco sobre isso, mas abrindo parênteses rapidamente sobre o Conselho Nacional de Justiça, a Resolução 615, tem lá 3 tipos de risco só: risco excessivo, risco alto, risco baixo, mas dependendo da ferramenta que você está usando, no cerne da Resolução 615, você, por exemplo, o risco alto é vedado. Se você tem uma ferramenta classificado como risco alto, é vedado, por exemplo, o uso da IA generativa, seja privada ou seja externa. Ou seja, você não pode usar um chat GPT por exemplo, um processo para analisar um conteúdo de uma prova, por exemplo, seja uma testemunha ou pericial, para dar um resultado. Isso é um risco alto, então você não pode usar o chat GPT para isso, por hipótese, né? Então, projetos de engajamento, campanhas de divulgação para todas as partes, e também o monitoramento do que acontece, inclusive do reporte dos incidentes possíveis para isso. Bom, olhando um pouco sobre o Conselho Nacional de Justiça, a Resolução 615, ou qualquer outra resolução, você vai perceber que tem um monte de itens que você deve ser aderente. Só na 615 tem, por exemplo, 91 ocorrências de palavras que você devem, deverá ou deverão, por exemplo. Então, você tem que, observar todas essas iniciativas de adoção de regras, de controles, para poder ficar aderente, então, àquela resolução ou àquela lei, por hipótese. Para isso, a gente sempre consegue, nós da Modo, automatizar um projeto de início ao fim. Seja, pelo menos, iniciando a avaliação da conformidade, com os passos da avaliação da conformidade, ou também adotando projetos fruto do resultado dessa avaliação da conformidade. Então, a gente tem o software para o inventário, a análise e o tratamento de aspectos de conformidade daquela resolução. Então, o importante é você ver qual é a resolução que te afeta, pegar a resolução de que te afeta e transformar isso em base de conhecimento para um checklist e para um projeto de avaliação, para depois desdobrar nos projetos. Então, essa tela aqui é a tela de boas-vindas do sistema de compliance. Vocês notem aqui que na avaliação eu tenho destrinchado aqui todos os itens que eu preciso estar em conformidade, até classificado por assunto. Então, tem todo o detalhamento dessa resolução, por exemplo, que eu preciso estar aderente, e o resultado, se está em conformidade, se não está, uma nota técnica, uma justificativa, alguma informação desse avaliador, desse analista, que vai ficar no repositório para tratamento. E aí você tem vários painéis para tratamento dessas não conformidades, já caminhando para o final, e também o uso da própria inteligência artificial para otimizar esse processo de análise da avaliação de conformidade, por exemplo. Então, aqui, por exemplo, você configura a IA para ajudar no tratamento, na justificativa e nos controles, para depois, ao final, você listar um plano de ação com todas as ações de tratamento, fruto daquela avaliação que você teve, que pode ser uma iniciativa rápida e fácil, como um treinamento, uma construção de uma norma, mas pode ser realmente um projeto. Então, a gente está, respeitando os 12 minutos, a gente está à disposição até para entender o negócio de vocês, fazer uma apresentação específica para vocês e automatizar toda a gestão de conformidade com uma resolução que te afete em relação à inteligência artificial. Ok? Então, essa é a minha fala. Exorto a vocês a publicarem aí, a participarem do chat com perguntas e a gente vai responder ao final. E chamo, então, a Cris, o Eduardo Poggi para a próxima apresentação. Muito obrigado. Bom, pessoal, muito bom dia a todos. Eu estou meio gripado aqui, mas eu vou tentar andando, de vez em quando vou pegar uma aguinha aqui, né? O que a gente vai falar aqui hoje está bem relacionado ao processo de gestão de riscos em IA, mas a gente vai falar um pouquinho muito além do algoritmo, porque o que a gente está falando é gestão de risco para a organização
como um órgão único, ou seja, o que pode afetar a organização, os objetivos organizacionais, de forma que essas incertezas técnicas ou a variabilidade do que pode acontecer com a IA pode tomar decisões que afetam, colocam em exposição os objetivos da organização, tá? Bom, primeiramente, a gente só trazendo aqui para conhecimento de todos, né? O risco é o efeito da incerteza dos objetivos. E gerenciar esse risco significa gerenciar a exposição desses objetivos. Então, nós temos a gestão técnica, que são os modelos de IA, todo o processo de treinamento, ciclo de vida de IA, e o quanto que a IA vai gerar uma exposição nos objetivos estratégicos. É importante a gente falar aqui que o benefício da IA, ele não é um benefício só de responder texto, etc. É responder dele substituir custos, agilizando processos com tomadas de decisão num fluxo de um processo de uma organização. E é aqui que mora o risco. É aqui que você pode ter risco ou exposição aos seus objetivos, tá? Só resgatando aí, acho que alguns já falaram, né? Nós temos uma convergência dos padrões regulatórios, né? Seja a ISO 42001, o NIST AI Risk Management Framework e o ato lá, a lei da Unidade Europeia e a resolução do CNJ. Elas convergem com o processo de gestão de riscos de IA. Tem que ser feito em 2 pontos. Primeiro ponto, antes de se definir, de decidir o que a IA vai fazer, e depois monitoramento contínuo das ocorrências da IA, tá? Mas eu queria trazer um ponto, né, que muitas empresas começam a pensar IA no lugar errado, né? Eles pensam IA com a primeira pergunta: qual modelo de IA nós vamos usar? Mas essa não deveria ser a primeira pergunta, né? Na verdade, o risco existe, né? Deixa eu voltar aqui. Na verdade, né, existe um erro conceitual muito importante, né? Qual seria esse erro conceitual? A gente precisa implementar a IA, mas a IA não é o objetivo estratégico, não é o objetivo da organização. A IA, a utilização de IA, é uma estratégia para você atingir os seus objetivos de negócio. Tá? Objetivos são coisas do tipo, vamos lá, receita, faturamento, né? Então, a IA ela não pode ser considerada como um objetivo. Ela é um meio para atingir o objetivo. Então, conforme estava falando, é de aumentar a receita, reduzir custos, melhorar a experiência do cliente, reduzir fraude, aumentar a produtividade. Então, a IA é apenas um meio para se chegar lá, tá? E quando a gente entende isso, muda completamente a forma de pensar tanto risco quanto governança. Porque o problema deixa de ser olhar somente para a tecnologia e passa a ser governar decisões influenciadas por essa tecnologia. Ok? O que realmente muda com o IA, né? A inteligência artificial ela não muda apenas sistemas, né? Ela muda a dinâmica de decisões dentro da sua organização. Ou seja, antes da IA, a maioria das decisões tinham 3 características básicas. Decisões humanas eram relativamente lentas e tinham escala limitada, né? Um analista aprovava um crédito, o gestor avaliava o contrato, o especialista analisava a fraude, e com o uso de IA, tudo mudou aqui no lado direito, né? Muda completamente a forma de pensar. E decisões passam a ser automatizadas, extremamente rápidas, executadas em grande escala. Ou seja, um algoritmo ele pode analisar milhares de transações por segundo, pode aprovar crédito automaticamente, pode recomendar preço, pode bloquear a operação, e isso cria um efeito, vamos dizer assim, muito importante. Um erro que antes acontecia algumas vezes, agora pode acontecer milhares ou milhões de vezes. Tá? Isso muda completamente o tipo de exposição que uma organização pode ter. Então, a ideia, trazendo um exemplo, né? A gente vê uma avaliação de modelo, a gente vê muitas áreas, muitas empresas olhando somente para o lado técnico. Qual é o modelo? Explicabilidade, fairness, auditoria do algoritmo, validação estatística, tudo isso é muito importante. Por quê? Porque
porque uma variabilidade, ou seja, a incerteza de que ele vai gerar um resultado ok ou não ok, pode afetar o objetivo estratégico. E isso é importante, mas existe um problema. Ainda não estou governando o modelo. O verdadeiro impacto da IA não está aqui no modelo, né? Ele está na decisão que o modelo influencia. Vamos pegar esse exemplo aqui simples que a gente está vendo aqui. Imagine duas empresas usando a IA, o mesmo modelo de IA, ou ChatGPT, ou o que seja. A empresa A usa o modelo para resumir e-mails internos e a empresa B usa o modelo de aprovar crédito de clientes. É o mesmo modelo, mas o impacto do negócio é completamente diferente. Uma decisão errada no resumo de e-mail é quase irrelevante. Já uma decisão errada em crédito pode gerar milhões em perdas. E isso é exposição ao objetivo estratégico baixo, e isso aqui é uma exposição ao objetivo estratégico alto. A pergunta que eu faço é, se amanhã um sistema de IA tomar milhares de decisões erradas em minutos, quem que vai ser responsável por governar essa exposição nos objetivos estratégicos, né? Então, essa é a verdadeira questão. O modelo é o mesmo, mas o impacto no negócio é completamente diferente. Tá? Em resumo, né, vou estar trazendo aqui o modelinho do que a gente já falou até agora. O primeiro erro comum é achar que IA é o objetivo e a IA não é o objetivo. A IA é um meio para se atingir o objetivo. O fluxo que a gestão tem que ter, o fluxo estratégico, eu tenho objetivos, a IA como meio, e as decisões que a IA toma e que reduz os custos, melhora, tem que ser decisões governadas. Tá? Então, a gente tem que separar a gestão da IA pelo modelo. E lá vocês têm os riscos operacionais, que são os riscos de execução, de viés, de dado, de alucinação, etc. E essa indicação de erros operacionais, que é a variabilidade, que é a incerteza se vai acertar ou não, vai afetar dentro da empresa a estratégia, o conselho, o mercado, regulação, e tudo isso vai afetar os objetivos da empresa. E aqui, do lado direito, a gente mostrando que isso acontece agora com uma escala muito maior do que a gente pensava em ter. Então, a governança de GRC agora, o G, que é o de governança, ele assume um papel muito importante, porque os impactos vão ser muito maiores dentro da sua empresa se algo acontecer. O que a gente tem que entender agora? É aqui que o GRC começa a se tornar fundamental. A IA influencia decisões, então a governança ela precisa responder essas três perguntas. Primeiro, qual decisão está sendo influenciada para a IA? Crédito, compliance, fraude, marketing, né? A segunda, qual o objetivo do negócio que pode ser impactado por essa decisão? Receita, margem, conformidade, confiança do cliente, né? E terceiro, qual exposição essa decisão cria para a organização, ou seja, a perda financeira, viés regulatório, dano reputacional, porque isso não é apenas se pode dar algo negativo, porque como você tem a variabilidade da incerteza, ela pode acertar muito, pode errar muito, e essa incerteza pode reduzir bastante a exposição, pode aumentar. Então você tem que monitorar esse processo de uma forma conjunta, tá? Ela pode gerar tanto impacto como oportunidade. Então, a governança não é apenas evitar problemas. A governança de riscos aqui é garantir que as decisões estejam alinhadas com os objetivos da organização, tá? O que acontece? A gente vê muitas vezes as empresas usar o heatmap, planilha, etc., mas quando chega no board, um risco, a lista de risco, não responde nada, porque eles têm que tomar decisão com base na incerteza. Então, o que se preconiza no mercado hoje é que, quando chega no board, essas listas de risco têm que ser dinâmicas, não podem ser estáticas. Tá? E o que acontece? A gente tem que entender que, com a IA, você tem três casos. O ser humano no loop, ou seja, nada passa sem a revisão dele. O ser humano aqui dentro do loop, aqui é no loop. O primeiro é dentro do loop, o segundo é no loop, ou seja, o ser humano está observando o que está acontecendo com revisão. E terceiro, o ser humano fora do loop. É claro que uma revisão de e-mail não precisa do ser humano no loop, né? Então, o que acontece? Como é que isso funciona hoje? O ser humano
dentro do loop, a IA sugere e o humano aprova a decisão. O ser humano, dentro do loop, a IA decide, o humano supervisiona e pode intervir. E o humano fora do loop, a automação total, a governança monitora ativamente a exposição residual dentro da empresa, né? Então, talvez o principal mensagem sobre GRC, né, em IA seja essa, né? A IA não é apenas um tema de tecnologia, é um tema de governança, porque quando decisões passam a ser influenciadas por algoritmos, o que realmente está em jogo é a exposição dos objetivos da organização e governar, né? IA significa governar essas decisões, né? Então, a que a gente está falando é governar as decisões que vão moldar o futuro da empresa, tá? Em resumo, o que a gente está vendo aqui é que a gente tem um objetivo estratégico da organização, tem uma estratégia de IA para aumentar a eficácia, aumentar a eficiência, produtividade, aumento de receita, que seja, tá? Só que essa estratégia de IA, eu tenho incertezas na execução, que a gente chama comumente de variabilidade técnica. Quando você tem um objetivo estratégico da organização, você tem as premissas, a execução do objetivo estratégico, você tem as premissas de capacidade de execução técnica da empresa e as premissas externas, mercado, etc. Então, essa variabilidade na execução tem que ser gerenciada, tem que ser governada. E essa variabilidade gera uma incerteza que afeta os objetivos estratégicos. E o board tem que decidir se ele vai acelerar o uso de IA em alguns casos, pausar ou tratar. E, claro, considerando o trade-off, se eu fizer assumir uma opção, o que eu estou perdendo em relação a outra opção, tá? Isso é fundamental, só para trazer para vocês a visão não só do risco operacional, mas o risco como chega no board também, tá? E, para tratar IA, só tratando desses 4 elementos que eu trouxe lá no início, todo o processo ele volta na parte técnica, de variabilidade técnica, em ter uma estrutura organizacional, ter políticas e estratégias, gestão de risco em IA, monitorar o ciclo de vida IA e ter o monitoramento e controle da execução da IA propriamente dita. Então, a IA ela acelera decisões e a governança garante que essas decisões não aumente a exposição aos objetivos, né? Então, o QR Code, e mais uma pergunta que eu deixo aqui para o final, são esses tipos de conhecimento que a gente vai colocar dentro do Risk School. Aqui a gente vai falar da mesmice e das coisas que sempre a gente fala, que você vê em qualquer lugar. A gente vai fazer esse tipo de provocação, são provocações que estão além do conceito normal, além daquilo que a gente já conhece de gestão de risco. Aí que eu passo para o próximo, acho que é o Fernando, né, Fernando? Sou eu, Pode, tudo bem? Bom, nós vamos falar sobre governança em inteligência artificial. Eu vou procurar, pessoal, fazer com que a gente possa tirar daqui algumas bases sobre esse termo governança em IA. Sempre que eu falo sobre governança, a palavra governança ela tem interpretações diferentes, né? Então, o primeiro passo é o que é governança. Dentro da legislação e da conformidade brasileira, né, não considerando, obviamente, boas práticas, porque as boas práticas não usam os termos que nós precisamos usar no Brasil, inclusive são definidos em lei, a governança começa pela governança corporativa. Então, esse é o princípio. A governança corporativa está definida lá pelo Tribunal de Contas, pelo Banco Central, pela CVM, pela Anatel, pela lei das SAs, pela lei das estatais, ou seja, esse termo está definido lá. Então, a sugestão é exatamente começar, sabe por quê? Quando você usa o termo governança em IA, por exemplo, e você vai aprovar alguma coisa com o seu conselho de administração, com a diretoria, a governança, nesse caso, pode servir aqui entre nós, entre os técnicos, como um bom termo de comunicação, mas para circular dentro da organização nem sempre é dessa maneira. Então, ele precisa estar bem contextualizado. Então, nós vamos procurar trazer as bases, né, rapidamente aqui. Nós temos 12 minutos, e eu já fui alertado várias vezes para não passar disso. Então, nós vamos procurar trazer as bases para um programa de governança em IA.
como eu falei para vocês, ele começa na governança corporativa. Então, governança corporativa não tem opinião não, tá, pessoal? Ela já está escrita, está definida, é tipo a Bíblia, ou seja, você não tem opinião sobre a Bíblia, pode até ter interpretação, mas o texto já está lá. Então, a Bíblia da governança corporativa é este documento aqui, o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC. Ele fala de IA, não, mas ele fala como que a sua organização, a sua empresa, o seu órgão de governo, ele está estruturado e quais são as boas práticas que estão ali definidas. Tá? Excelente documento, você pode baixar no site do IBGC. Esse documento, mesmo sendo feito por um instituto, né, ele é um documento oficial, porque a própria CVM, o TCU e o Banco Central utilizam o IBGC como quem gera os documentos e as documentações sobre governança corporativa. Então, o princípio da governança, esse desenho aqui é da versão 5, tá? Não é da versão 6, já vou mostrar da versão 6 rapidinho. Ele considera que a governança é o triângulo com o vértice para baixo e a gestão é o triângulo com o vértice para cima. No triângulo com o vértice para baixo está a estrutura de governança, que é os sócios, o conselho de administração. O Tribunal de Contas tem uma adaptação disso aqui para governo, tá? O comitê de auditoria, os outros comitês, o conselho fiscal, o diretor-presidente, que é indicado pelo conselho de administração, e os diretores, que são indicados pelo presidente e aprovados pelo conselho de administração. Isso é um processo de governança corporativa. A gestão o diretor-presidente recebe as orientações do conselho de administração e faz com que o triângulo com vértice para cima funcione. Isso essencialmente é a governança corporativa. Qualquer ação que tenha o nome governança é um desdobramento desse tema. Uma boa notícia é o seguinte: a versão 6 ela trouxe alguns elementos um pouco diferentes. Nota que ela mudou, né? Ou seja, nós não estamos mais olhando para essa ampulhetazinha, mas sim é um modelo mais estruturado. Ou seja, a gestão está aqui abaixo das diretorias ou vice-presidências ou alguma coisa assim. Alguns pontos interessantes, né? Para as organizações que funcionam conforme o modelo do IIA, né? E várias organizações funcionam, organizações SA, empresas que estão na B3, o Banco Central trata dessa maneira, o Tribunal de Contas, CGU, utiliza o modelo do IA. O interessante na evolução da versão 5 para a versão 3 é que, conceitualmente, a segunda linha ela veio para a governança, ou seja, ela faz parte de algo chamado estrutura de governança. Ou seja, esses elementos aqui são a estrutura de governança e foi criada uma chamada área de governança, que é o Governance Office. Quando nós falamos sobre controles de inteligência artificial, esses controles de inteligência artificial estarão dentro dessa estrutura aqui. Por quê? Porque quando se fala, vou passar para o board, pessoal, a gestão não conversa com o board. Ela conversa com a diretoria conversa com o board. Estou falando isso como conceito, né, como premissa aí de governança corporativa. Então, é essencial a gente estar bem posicionado. Então, legal, eu sou aqui da área de compliance, ou uma variação de compliance, assim, ou sou de governança de TI, como que eu estou dentro dessa história. Ou seja, se posicione dentro dessa estrutura, esse é um ponto bem importante. Um aspecto interessante, né, que o próprio Tribunal de Contas ele pegou esse modelo. Estou enrolado aqui para passar os slides, deixa eu deixar certinho. O Tribunal de Contas pegou esse modelo e separou, né? Ou seja, criou um modelo de governança e gestão. Governança não é gestão, governança não é gestão, governança não é gestão. Eu mostrei naquela ampulheta, o triângulo com vértice para baixo é governança, o triângulo com vértice para cima é gestão. Então, a governança passa a estratégia e a gestão passa a accountability, né? Ou seja, a prestação de contas. Deveria ter mais uma setinha aí, que é a minha sugestão, que é a setinha da esquerda para a direita, falando sobre decisão. Ou seja, a governança toma decisão também. Inclusive, os papers, né, sobre governança de TI falam sobre isso. Bom, aí vem uma coisa que as boas práticas também estão encaixando esses elementos. Ou seja, o NIST 2.0, que fala sobre segurança cibernética, né, o Cyber Security Framework, ele mudou da versão 1.1 para a versão 2.0, trazendo esse novo desenho aqui, que é a inclusão da governança, tá vendo? Que seria, no caso, a governança de cybersecurity. Ela está aqui, está encaixado. Os elementos, as palavras, os termos, vocês cada vez mais vão ver o termo governança. Bom, primeira notícia, a LGPD é uma referência de fato, tá? Não é opinião, ela é uma referência de fato. Então, nós vamos ver aqui, ó, a LGPD
ela cria um conceito chamado Programa de Governança em Privacidade. Por uma questão de não precisar ficar dando muita volta, não é, vamos fortalecer a área de LGPD, cada um pensa da maneira que deve pensar, mas a questão é o seguinte, para não ficar dando muita volta, esse aqui é o regulamento sobre a atuação do encarregado. O encarregado pode tratar do controle da IA? A resposta é, depende. Ontem eu fiz um artigo exatamente sobre esse assunto, colocando vantagens e desvantagens, e cada organização ela vai pesar se ela deve fazer ou não. Porém, um ponto que é importante é o seguinte, o Programa de Governança em Privacidade já está na LGPD e já está no regulamento do encarregado. Então, tá ali. Uma das coisas que o encarregado deve fazer é as regras de boa prática e do Programa de Governança em Privacidade. Se vocês não fizeram, podem entrar em contato conosco que a gente ajuda você. Então, ele está aqui. Esse é o regulamento sobre a atuação do encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Pessoal, o encarregado pelo tratamento de dados pessoais, ou DPO, é a única função obrigada pela legislação brasileira de ter numa organização. É a única. Ou seja, você não é obrigado a ter contador, você é obrigado a fazer contabilidade, não é obrigado a ter contador, não é obrigado a ter presidente, não é obrigado a ter advogado, nada disso, mas é obrigado a ter o encarregado pelo tratamento de dados pessoais. E essa aqui é a regulamentação, resolução NPD 18. Também, né, vem a Lei 13, a LGPD, ela define lá vários elementos de governança. Ou seja, ela tem uma seção chamada Boas Práticas de Governança, define o Programa de Governança em Privacidade. Então, uma dica para vocês, pessoal, quem quiser fazer pergunta, fique à vontade, tá? Pode botar no chat aí, que no final o Alberto organiza aí as questões e o nosso fechamento. Então, o Programa de Governança em IA, ele é, vamos dizer assim, uma boa inspiração na LGPD. Bom, a LGPD e a normativa, né, existe um projeto de lei no Brasil, que em breve vai estar em conformidade, vai se transformar numa lei. O Brasil já está atrasado, a Europa e os Estados Unidos estão muito na frente. É necessário ter esse programa de lei. Agora, olha o seguinte, a LGPD, ela diz que o objetivo da LGPD é proteger os direitos fundamentais. Não por coincidência, o projeto de lei de inteligência artificial, que já foi aprovado no Senado e vai estar em aprovação na Câmara, diz que o objetivo do projeto de lei, da futura lei de inteligência artificial, diz que o objetivo é proteger os direitos fundamentais. Ou seja, os dois, eles tratam de pessoas, ou de proteger os direitos fundamentais. Então, tem um paralelozinho aqui entre a LGPD e o 233, ou seja, as duas são baseadas em fundamento e princípios. A LGPD tem um regulador, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados. No caso aqui, também o projeto de lei também tem, sendo que o coordenador deste grupo aqui é a própria ANPD. Ela tem sanções na LGPD, o projeto de lei evoluiu um pouquinho, incluiu a responsabilidade civil. Você tem o titular na LGPD, no projeto de lei você tem pessoas e grupos afetados por sistema de IA, que é a mesma coisa, ou seja, é a pessoa, né? A pessoa humana. Aqui na LGPD você tem as operações de tratamento, no projeto de lei você tem o sistema de IA. Então, o que eu estou mostrando é o seguinte, a LGPD é uma boa inspiração para você não ficar fazendo círculo, vou aqui, explico e paro, e tenho que fazer a justificativa. Bom, um mantra para todos. IA é uma atividade regulada. Da mesma forma que armamento, explosivo, produto químico de alta periculosidade, alimentação, proteção de dados, IA é uma atividade regulada. Repitam 10 vezes. IA é uma atividade regulada. IA é uma atividade regulada. Esse é um ponto importante, porque para a sua organização, você não pode ser negligente e não falar isso. A área técnica é ela quem deve tratar essa questão da IA e dos controles da IA. Não estou falando de desenvolvimento. O desenvolvimento da IA ela está embaixo dos controles. A maior parte das organizações que a gente está conversando estão fazendo IA sem controle. IA, no mundo todo, é uma atividade regulada. A organização precisa se preparar, precisa se autorregular, precisa criar instrumentos de governança para atender à regulamentação. Façam um mantra. IA é uma atividade regulada. Daqui a pouquinho eu vou colocar no meu LinkedIn essas imagens aí, pega isso, imprime, faz um pôster grande. IA é uma atividade regulada. Quem está interessado em IA precisa tratar
precisa entender que ela é regulada. Bom, então nós temos, né, como o Lira mostrou, vários regulamentos. Então, o que você precisa fazer? Separar o que é conformidade do que é boas práticas. Então, por exemplo, existe uma resolução bem bacana do Conselho Federal de Medicina que fala sobre IA na medicina. Se você não é uma organização que trata de medicina, não é uma conformidade para você, mas ele pode ser uma boa prática. Uma ótima boa prática eu recomendo para todos. Resolução CNJ 615. Essencial. Se você, mas pô, eu lanço foguete, pega essa resolução. Por quê? Essa resolução foi baseada no projeto de lei brasileiro. Se é projeto de lei, por que eu preciso seguir? Porque um monte de gente já parou para pensar. Não foi só parlamentar que trabalhou naquilo ali. As pessoas mais capazes do Brasil participaram de reunião, escreveram, ajudaram a escrever o texto, e ele é muito baseado na regulamentação europeia de IA. E tem vários outros, tá? O Lira falou aí, a Anatel, a ANEEL, o Inmetro, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Isso é só o começo, tá? É só o começo. Todos os reguladores vão sair soltando, o PROCON vai soltar, todos os reguladores vão soltar. Inclusive, aqui, ó, para quem aqui é da área farmacêutica, o laboratório, ou fábrica, a Anvisa soltou uma consulta pública internacional em BPF, né, em boas práticas de fabricação e manufatura. O que então é governança em IA? É você ter controles. O nosso encontro aqui, GRC em IA, é sobre controles, tá? O que você precisa fazer, quais são as políticas, como que você faz? Você tem o desenvolvimento e a aquisição, que é outro grupo, inclusive esse grupo de controle precisa ficar segregado do desenvolvimento e aquisição, e o uso. São os três elementos. Mas o RH não desenvolve IA. Beleza, ele não desenvolve, mas ele conversa com o sistema da seguradora, ele conversa com o sistema do governo que usa IA. Ou seja, os dados estão ali, de alguma forma você está usando IA, não é que 100% de certeza que você precisa classificar aquele sistema como sistema de IA. Porém, você precisa avaliar se ele é um sistema de IA. O uso é muito importante, tá? Não é só o desenvolvimento. Todo mundo usa ChatGPT para fazer a aplicação. Cadê sua política? Pode fazer, não pode fazer, pode usar imagem, não pode usar. Isso tem uma coisa complicada. Por quê? Toda semana tem novidade. E toda semana tem novidade que demanda regulação, tá? Demanda políticas e assim por diante. Então, o princípio de governança em IA, ela define os controles, define também as ações de desenvolvimento e de aquisição. E esse processo, essa governança de IA, ela deve ser 360 graus. A governança é essencialmente hierárquica, né? Top-down. Porém, você precisa distribuir aqui com as áreas FIM. As áreas FIM, lá o pessoal de logística, de RH, de produção, né, de operações e tudo mais, precisa receber informações sobre IA. Hoje o que tem é que isso está desregulado. As áreas pares, as áreas que fazem construção, TI, auditoria, todas essas áreas precisam tratar isso também. A alta gestão e os colaboradores em geral, ou seja, que são exatamente as pessoas que têm o maior impacto de risco. Como o Pós falou, o maior impacto está ali nos colaboradores. São as pessoas que no dia a dia estão usando IA. Um desenvolvedor, alguém que precisa traçar uma estratégia e vai usar um recurso de IA. Anote o seguinte, a governança de IA não pode ser um instrumento do não, ele tem que ser um instrumento do como. Aí vem, né, a lei europeia que trata sobre governança. Outro dia foi curioso que uma pessoa falou, Fernando, você fala que todo mundo usa governança, eu procurei a palavra governança lá na lei europeia e não achei. Bom, tem 47, só que em português de Portugal, governança é governação, tá? Então, existem vários lugares, e aí vem um parêntese, tá? Não vou aprofundar. Atenção para a governança de dados, tá? Eu achava que na LGPD a governança de dados era um elemento que não era protagonista, mas na IA ele ganha uma importância grande, tá? Eu acho que é legal pensar nesse processo de governança de dados. Não significa que o DBA vai ser o líder. Não, ele vai fazer a governança de dados para encaixar a inteligência artificial. Existe aí o 38.507, nota o seguinte, esse desenho aí, não tem um desenho da ISO de governança em IA, mas tem o de governança em TI, que é esse desenho aí que eu coloquei para vocês.
Na ISO, a governança em IA é uma variação da governança DTI, tá? Não da governança corporativa. Então, é um ponto que exige algumas diferenças. Mas é muito bom, tá? Esse documento é muito bom. Outra coisa é o projeto de lei, né, que também tem todos os elementos, a medida de governança para sistema de alto risco, as boas práticas em governança, como que implementa. Esse artigo 40 é muito parecido com o artigo 50 da LGPD. Nós organizamos os assuntos, isso é uma coisa que a gente sempre faz em regulamentação, que é separar os assuntos. Quais são os assuntos da governança IA? Está aqui, ó, supervisão humana, usuário de sistema de IA, segurança jurídica, IA generativa, impacto do algoritmo, gestão de risco IA e assim por diante. Só batendo o olho aqui, eu vi que faltou um, eu vou corrigir e vou botar no meu LinkedIn. IA generativa, super importante, porque a maioria das pessoas que vocês conversarem vão dizer que a IA ela é IA generativa. Entendem, acham que IA é ChatGPT. Beleza, eles acham, é a realidade, nós temos que tratar esse tema. Para terminar, como que a gente pode ajudar? Terminar e passar para a Cris aqui. Desculpe, eu passei 5 minutos do que eu deveria. Nós temos uma oferta de adequação à conformidade com a IA. A Giovana vai colocar para vocês aí um link para vocês pedirem mais informação, tá? Acho que nós podemos ajudar vocês nesse processo, que fazer com que você esteja preparado. A gente pode fazer uma apresentação para a sua organização, para a sua equipe, para o mundo da IA. Nota que o mundo da IA ele é gigante, tá? Imagina quantas pessoas da sua organização estão usando inteligência artificial agora, enquanto você está assistindo a live e não está controlando eles. Podia dizer que é todo mundo, tá? Hoje, por exemplo, a diarista aqui de casa usa inteligência artificial, o meu pai, que tem 89 anos, usa inteligência artificial, minha filha, que tem 9 anos, usa inteligência artificial. Então, é importante porque isso está no mundo todo, tá? Infelizmente, só que eu acho que não usa inteligência artificial são os professores. Bom, primeira coisa a ser feita, foco, foco, foco. Corta o que não precisa fazer e foque no que você precisa fazer. Então, se você está fazendo algo que não deve ser feito, abandona. Se você está fazendo algo que deve ser feito, mantém e melhora. Se você não está fazendo algo que não deve ser feito, só fica de olho, né? Porque pode ser que ele pule para um dos, ou para cima ou para o lado. E se você não está fazendo algo que deve ser feito, planeja para você executar e trazer isso aqui para o quadrante superior direito. Então, o foco ele é bem importante. Quais são as atividades que nós fazemos? Inventário e classificação dos sistemas de inteligência artificial. Por que é sistema de inteligência artificial? Porque toda a regulamentação chama de sistema de IA, tá? A avaliação de riscos, o fluxo de resposta, nota o seguinte, governança IA, regulação IA, conformidade em IA, gestão de risco em IA, tem fluxos, tá? De atendimento às pessoas impactadas por IA, gestão de incidente, prestação de contas, avaliação de impacto algorítmico e assim por diante. Cria a gestão e governança das soluções de IA, desculpe, isso aqui não é solução externas, e criar um processo de melhoria contínua, ou seja, esse é o ciclo do processo que nós fazemos. E daí é que eu convenço a gestão a se preparar para a IA. E aí, como é que eu faço? Uma alternativa, vocês podem me chamar, a gente faz uma apresentação para vocês, com alegria, mas também mantenha o seu mantra. IA é uma atividade regulada. IA é uma atividade regulada. Muito obrigado. Passar para a minha amiga Cris aqui. Vamos lá, Cris. Obrigado a todos. Invadiu o meu tempo aqui um pouquinho, mas vamos compensar. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, pessoal, com vocês. Vou encerrar, né? Estou fechando aqui essa conversa, falando de lifelong learning na IA GRC. E aí, antes da gente falar sobre isso, né, vamos alinhar um pouco o que é esse conceito de lifelong learning. É esse conceito do aprendizado ao longo da vida, né? A gente começa a estudar, quando a gente vai para o ensino básico, é incrível, né? Novas descobertas. Depois, quando a gente vai para o ensino fundamental 2, já começa a virar uma tensão, a gente já começa a balançar ali se a gente quer terminar logo aquilo, né? Começa a ter uma série de professores, uma série de disciplinas, uma série de obrigações. Depois a gente vai para o ensino médio, a gente começa a contar, né? Nossa, tô doida para terminar, e aí vai para a faculdade. Quando a gente termina a faculdade, a gente fala, acabei, e vou para o mercado de trabalho. Quando a gente chega no mercado de trabalho, a gente vê, que engano, né? O que a gente vai aplicar ali, muitas vezes, né? Na maioria das vezes, está desconectado com as necessidades do mercado. O que você aprendeu lá na sua graduação já mudou, e você precisa, e aí a gente vai buscar uma pós-graduação, um curso, uma certificação, ainda nesse formato muito tradicional, né, de cursos,
numa tentativa de estar um pouco mais atualizado com os desafios que a gente vem enfrentando. Então, quando a gente fala de lifelong learning, é esse processo de aprender ao longo da vida, ou seja, a gente continuar estudando, né, de forma voluntária, autônoma, é você que está buscando isso, né? É claro que o mercado tem ali uma exigência, mas é você que está buscando isso ao longo da sua vida. E aí a gente se pergunta, né, por que a Cris está falando disso, né, dentro de GRC, por que isso importa? E aí eu poderia citar vários motivos aqui, a gente teve várias falas, né, que mostram essa necessidade, mas eu vou tirar aqui na linha dos riscos, e até, acho até que me equivoquei ali com aquele prazo de 5 anos, mas quantos riscos, dos riscos que a gente enfrenta hoje, né, existiam há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, né? A gente está falando aqui de mudanças tecnológicas, da própria IA, regulação. O Fernando teve uma fala aqui que ele falou, cara, toda semana tem uma novidade, toda semana tem uma novidade. E é verdade, toda semana a gente tem uma novidade. Então, o mundo está mudando muito rápido, né? E como é que a gente, como profissional, e as organizações, né, onde a gente trabalha, elas se mantêm relevantes e atualizadas dentro desse cenário? Legal. Cara, Cris, mas será que isso faz sentido, né? Essa coisa de aprender ao longo da vida? Será que isso realmente é relevante? E aí a gente vai sempre buscar ali no Fórum Econômico Mundial, que tem um relatório anualmente mostrando um pouco sobre como essas competências e habilidades, né, que a gente chama de competências conectadas ao mundo do trabalho, elas estão ali elencadas. Então, a gente pode ver ali que, né, as principais em 25, a gente encontra curiosidade e lifelong learning, né? Então, curiosidade, de fato, é esse processo de aprender, eu fico curiosa, eu quero entender aquilo. E quando a gente olha para essa projeção das que vão crescer, né, mais rapidamente, a gente vê que ela ainda ocupa um 6º lugar ali. Então, de fato, vai ser uma das competências mais exigidas no mercado, que é esse processo de eu conseguir aprender, me desenvolver sozinho. Legal, Cris, então eu vou fazer um curso. Boa, sair daqui, vou me matricular, vou fazer uma certificação. Mas vejam, esse modelo tradicional, ele já não atende mais a gente, né? Um curso que você fez, quando você termina ele, em pouco tempo, aquilo que você estudou já está desatualizado, né? Já não atende a gente. Então, eu faço o curso, tiro uma certificação, e aí? Como que eu continuo estudando aquele tema? Como é que eu continuo entendendo quais são os desafios? Acho que o POD aqui falou muito sobre o que acontece na prática. O Lira trouxe essas questões na prática, Alberto também. Uma coisa é a teoria, outra coisa é como é que esse conceito ele se dá na prática. Então, isso, o curso traz ainda muito pouco para a gente, né? E a partir dessa percepção nossa com os clientes, né, de entender que era esse desafio se manter atualizado, a gente lançou a Risk School, né? Que é, de fato, um espaço não de cursos, né, onde você vai ter ali uma jornada de início, meio e fim, mas um sistema de assinatura onde você vai ter uma jornada de desenvolvimento contínuo. Então, a gente está falando aqui de encontros ao vivo, né, de conversas como essa aqui, onde a gente vai mostrar situações reais e como é que essas situações reais são resolvidas à luz da legislação, da regulação, mentorias, conteúdos curados. Então, às vezes, a gente, né, vai fazer aquela busca ali na inteligência artificial. Cara, será que ela está alucinando? Será que isso que ela está me trazendo é verdadeiro? Como é que eu consigo garantir que aquela informação é uma informação validada? Então, a gente vai ter um espaço de curadoria validada, né? Os próprios frameworks, aí, como o Alberto apresentou, e uma comunidade ativa de profissionais. Então, é um espaço onde a gente vai estar o tempo inteiro trocando e interagindo, buscando esse processo de autodesenvolvimento. E o que a gente tem nessa jornada, né? A gente vai ter um espaço dessa formação que a gente chama de uma formação estruturada, porque tem uma importância também, né, quando a gente fala de cursos, no sentido de trazer conceitos temáticos, né? Antes de você tomar uma decisão ou entender como usar aquele conceito, a gente precisa entender o conceito, então a gente tem que ter uma base conceitual para poder aplicar aquilo na prática. Curadoria, conteúdos especializados. A gente vai ter um espaço de mentorias, então, com profissionais, especialistas naquelas temáticas, onde a gente vai ter ali encontros em grupo para discutir
para que vocês tragam problemas e questões e, né, tenha ali um processo de mentoria estruturada. Prática aplicada, então a gente vai trazer ali o que a gente está chamando de room cases, que é momentos onde a gente vai trazer o case e vai esmiuçar esse case, né? E vai mostrar como é que ele acontece, né? Ó, legal, esse conteúdo dessa maneira ele está posto aqui assim, mas quando a gente vai para a prática, se você usar dessa forma, isso não funciona. Você tem que conectar isso com esse outro conceito. Então, mostrar realmente como é que a gente aplica um determinado framework, né? Como é que isso acontece no mundo real. Essa comunidade de prática, então, um espaço com fóruns temáticos, onde vocês vão poder discutir, trocar, né, trazer ali a experiência de cada um. E claro que a gente entende que a certificação para o mercado ainda é relevante, então a gente também vai ter esse espaço para ter certificações pelo seu desenvolvimento ao longo da plataforma, por certificações específicas por determinadas temáticas, que vão ser realizadas através de avaliações, evidências de aplicação, enfim, para que vocês também tenham ali essas necessidades, né, do mercado de ter uma certificação validada. Então, hoje a gente está trabalhando com 4 planos, né, 4 pacotes. A gente tem ali o que a gente chama de individual. Então, nesse individual, a pessoa vai ter acesso à masterclass, aos cursos básicos e avançados, aos encontros técnicos quinzenais, às mentorias, as avaliações, né, para certificação, mas os cases e a comunidade, elas, nesse momento, ficam fora, né, do ponto de cases para baixo. O Team 3+, Corporate 6+, e Enterprise 10+, o que vai mudar aqui é a quantidade de participantes, né, e alguns detalhes do que vocês vão poder acessar. Então, nesse caso, em todos eles, a gente passa a ter acesso aos cases e práticas aplicadas, à comunidade, e aí vai mudar ali, vai ter uma variação no evento presencial que vai acontecer em São Paulo, na quantidade de ingressos, na mentoria que a empresa, né, a organização onde você está inserido vai poder realizar, e a gente tem ali alguns itens, né, que podem ser tratados de maneira personalizada quando a gente entra ali no Enterprise 10+. Então, são opções, né, opções corporativas, aonde a organização onde vocês estão inseridos, ela consegue adquirir esse pacote para esse número de participantes. Qual seria a diferença, né? Por que eu adquiro um pacote corporativo? Então, quando a gente fala de ter uma pessoa na organização se desenvolvendo, a gente acaba ficando um pouco isolado, né, nos movimentos que vão acontecer. Quando você começa a ter 3 pessoas da mesma organização num espaço como esse, você de fato consegue trazer ali um processo de inteligência coletiva e consegue ter uma facilidade maior de realizar as mudanças dentro da sua organização. Bom, quem está à frente é o Alberto, então, por favor, coloquem perguntas, dúvidas. Alberto está aqui para ajudar a gente, né? Ele está na coordenação acadêmica, é uma referência, então vocês estão cansados aí já de saber de toda a trajetória do Alberto, mas é uma referência e que vai ser essa pessoa que vai liderar a construção acadêmica, que está liderando a construção acadêmica da Risk School. Bom, alguns dos professores estão aqui com a gente, né? Alexandre vai ser nosso professor também, o Poggi, eu, Fernando, o próprio Alberto em alguns momentos. Então, assim, todo mundo que está aqui, né, e pessoas que são referências, especialistas, que já estão há muito tempo no mercado, para trazer esse olhar, né, muito conectado com a prática. Em relação ao conteúdo, aqui são alguns exemplos, né, do que a gente vai falar. Então, todos esses temas que foram discutidos aqui, outros temas conectados a GRC também estão inseridos, e a gente já tem uma um spoiler aqui do que seria essa programação, olhando para um primeiro trimestre de formação aqui. Então, a gente tem o lançamento, a Masterclass acontecendo no dia 31 de março, onde a gente vai trazer esse tema mais amplo, né, sobre a gestão de riscos, sendo uma questão para toda a organização. E em abril, a gente começa ali com o que a gente está chamando de encontros técnicos, que são encontros que têm uma temática de base, no caso ali a ISO 31000. Depois a gente tem um encontro para falar sobre cases e práticas aplicadas, né? Então, são cases reais dessa temática,
e uma formação básica ali de 12 horas também indo nessa linha de riscos corporativos. E a mentoria coletiva sobre essa temática. Então, sempre trazendo para vocês o conceito básico, que é para a gente poder se embasar, né, entender se está todo mundo alinhado com os conceitos existentes, um case real e uma mentoria para a gente trazer dúvidas do que a gente, de fato, vê na nossa realidade. Então, a gente segue em abril com gestão de riscos quantitativos, então a gente tem encontro técnico, cases, né, e depois a mentoria ali em maio, e depois conscientização e comunicação 360 graus. A ideia é que o calendário, a partir de junho, ele se conecte muito com vocês, então a gente vai ter uma ferramenta para escutar quais são as necessidades, o que vocês estão entendendo como uma demanda de mercado, então a gente vai ter aqui uma curadoria com os nossos especialistas olhando para o mercado, entendendo quais são os temas mais emergentes, o que está aí de mais urgente, e também ouvindo vocês, né, que farão parte dessa comunidade da Risk School para trazer as temáticas que vêm à frente. Então, aqui a gente traz um pouco sobre o que é o investimento, né? Então, o pacote individual, a gente tem tanto o mensal, o plano mensal, quanto o plano anual. Então, no mensal, sempre um valor um pouco mais caro, e no anual a gente oferece um desconto. Então, a gente tem o individual, o Team, Corporate e Enterprise, os valores. Eu gosto muito de comparar, né? Se eu faço um curso, né? Se eu me inscrevo num curso, eu vou pagar mais que isso. Se eu faço um curso de qualidade, né? Se eu peço uma pessoa para fazer uma mentoria comigo, a hora de mentoria dela vai ser mais cara do que isso. E quando eu olho todos os benefícios da Risk School e olho aqui para o meu investimento e num processo de educação continuada, eu vejo muito valor. Né? Eu vou ter uma oportunidade de estar com essas pessoas. Cris, como é que vão ser esses encontros? Os encontros são ao vivo. Mas eu não posso participar naqueles dias que você falou. Tudo bem, a gente vai gravar os encontros seguem lá, e tem sempre espaço do fórum para vocês trazerem ali as questões. Então, além dos encontros ao vivo, todo o conteúdo produzido dentro da Risk School vai ficar ali disponível para que você possa consultar. E aqui, né, as certificações como membro e as certificações que a gente vai oferecer dentro das formações da Risk School. Então, era isso. Passei aqui, mas já nem sei que eu já entrei aqui um pouco atrasada. Agradeço aqui o tempo de vocês. Não vi se tem mensagens no chat, se vocês querem fazer alguma pergunta. Deixa eu olhar aqui. Alberto. Legal, Cris. Olha, a gente está com o nosso horário apertado aqui para a gente cumprir o nosso compromisso de terminar meio-dia. Tiveram algumas perguntas aqui, eu vou tentar selecionar uma perguntazinha para cada um. Eu vou começar aqui falando um pouquinho sobre... Foi até um comentário aqui da Ana Gauna, que ela disse que no mês passado eu vi que a ABNT já criou diversas normas ISO de inteligência artificial. É isso mesmo, Ana. O comitê SC42, eu participo dele, né? É um comitê razoavelmente recente dentro da ISO, mas ele já publicou um monte de documentos, né? A gente costuma generalizar, dizer que tudo é norma, mas não é. Tem especificação técnica, tem, enfim, vários tipos de documento, mas já são, se não me engano, 40 e poucos documentos já publicados e quase 50 em andamento aí sobre desenvolvimento, né? Eu acho até que o pessoal deve usar IA para ajudar a formatar, mas tem de tudo, né? Tem, como eu falei, norma de gestão de riscos em IA, norma de governança em IA, tem a norma de gestão, o sistema de gestão em IA, tem norma de como fazer uma avaliação de impacto de sistemas de IA, tem norma sobre machine learning, como testar sistemas, enfim, são muitos documentos aí. Realmente, a minha sugestão e recomendação é que a gente não reinvente a roda, né? Vocês que me conhecem sabem que eu sou um pouquinho suspeito a falar, né? Eu coordeno atualmente o nosso Comitê de Gestão de Riscos da ABNT e participo de um monte desses outros grupos, porque esses outros grupos acabam tudo falando também, de uma certa forma, de gestão de risco, né? Então, o Comitê 309, que fala sobre a questão de normas de governança, normas de compliance, tem o de segurança cibernética também, responsável pela norma 27.000, o Comitê de Gestão de Continuidade de Negócios, que pega a série 22.300, normas de resiliência, até norma de qualidade, normas de meio ambiente. Então, é interessante, Ana, só para pegar esse gancho, né, do que você falou, e aí, Cris,
só reforçando, né? A gente tem uma certa dificuldade até porque são muitos temas que a gente já considera que a gente vai abordar tecnicamente dentro da Risk School, e eu diria que vai ter uma vantagem aí para os membros iniciais, né? Porque a gente bolou aí o primeiro calendário aí dos 2 primeiros meses, né? Mas a gente pretende aí ter uma espécie de roadmap aí e ajudar as pessoas a votarem, vamos dizer assim, que temas são aqueles mais interessantes no momento, né? Então, o pessoal que vai entrar no início aí vai ter essa vantagem aí também de poder influenciar um pouco aí o nosso roadmap de capacitação, de workshops, de treinamento, enfim, de cases práticos que a gente vai levar, né? Porque, como a Cris falou, o grande objetivo da Risk School é uma coisa prática, né? A gente vai ter treinamento, vai ter AD, vai ter tudo gravado, vai ficando lá, mas a gente quer que as pessoas consigam traduzir isso realmente em valor. Esse é o grande benefício, o grande princípio dos 9 princípios da gestão de risco. O princípio central é o princípio de agregação de valor. A gestão de riscos tem que agregar valor. E aí, então, essa competência de gestão de riscos, a gente entende que precisa agregar valor. Mas, então, eu acho que não vai dar para responder muitas perguntas, mas tem uma pergunta aqui, Lira, eu acho que tem um pouco mais a ver com você, sobre conformidade, Sim. olha, do Fábio de Lima. Nestes guias orientativos e frameworks, órgãos reguladores, existe modelo para avaliação de terceiros antes de contratá-los, em função de que seus produtos e soluções são utilizados e há embarcadas? Boa pergunta, Fábio. Geralmente, as regulamentações, seja uma resolução, uma lei, uma portaria, eles não trazem o como você deve atuar em certa atividade, mas o que você precisa fazer. E se você olhar, por exemplo, para a resolução do CNJ, você precisa agrupar esses controles que existem lá, e não é um framework, está tudo misturado, agrupar esses controles com as fases. Então, por exemplo, eu tenho lá um grupo de controles que fala de segurança e privacidade de dados, que atua na fase de desenvolvimento e atua na fase de governança, e que está diretamente ligada a, por exemplo, fornecedor. Quando se fala lá na lei fala, inclusive, de privacy by design, privacy para você se preparar antes mesmo da concepção do projeto, que você tem que verificar isso quando ele é um operador, por hipótese, né? Então, na questão da IA, não tem esse como, mas tem o que fazer em relação a esses terceiros todos, seja o desenvolvedor, seja o implementador, seja o integrador, por exemplo, mas a gente tem experiência para fazer modelos de avaliação dessas partes interessadas, desses fornecedores, seja de risco, seja de conformidade, com o atendimento à IA, e a gente pode te ajudar. É só você mandar aí uma solicitação de apresentação que a gente faz especificamente para você e apresenta, ok? Legal, legal, Lira. Estava pensando aqui, pô, até porque eu acho que você fez uma boa exposição aí sobre a questão de governança, mas você é o cara que, desde, né, a gente costuma chamar do nosso projeto, dentro da moda do nosso projeto, espeto de ferro, casa de ferreiro, o espeto não pode ser de pau, o espeto tem que ser de ferro, né? E a gente tem trabalhado os diversos riscos utilizando o nosso sistema, do nosso programa de segurança da informação, nosso sistema de privacidade da informação, proteção de dados, que envolve a LGPD, nosso programa de integridade, anticorrupção. Agora, recentemente, nós começamos a fazer o trabalho dos riscos psicossociais, né? E agora também dos riscos cibernéticos, né? Conta um pouquinho aí dessa experiência de como é que é o pulo do gato aí para que a gente possa inserir os riscos de IA também dentro desse modelo corporativo baseado na ISO 31000. Eu diria que o pulo do gato é trabalhar seguindo a ISO 31000 e também seguindo o modelo do COSO ARM, né? Então, a gente vê que a gente tem muitos, tirando os riscos de crédito, de mercado, nós temos riscos operacionais. E esses riscos operacionais são os riscos associados, né, à incerteza se a gente vai entregar o que tem que entregar, a nossa área técnica tem que entregar o que tem que entregar. E eu acho que o pulo do gato é correlacionar, eu acho que isso é importante, correlacionar esses riscos técnicos aos objetivos estratégicos. Porque a gente vê hoje muito em dia, a gente faz isso na moda, que a gente melhorou isso na moda, é que a gente tem uma lista de riscos, mas quando vai para o board
ele tem que tomar decisão em cima de quê? Ele tem que tomar decisão em cima das incertezas, das premissas que foram com. Então, por exemplo, na Módulo, a gente tem uma premissa que a gente não vai vazar informação de titular de dado. Essa premissa, ela é garantida por quê? Porque nós temos controles que garantem que isso não vai acontecer. Só que eu tenho também indicadores. A falha de um dos nossos controles pode provocar um risco desse. Então, a ideia é você entender que nenhum risco está à toa dentro da empresa, né, Alberto? Não está solto assim. Ele tem um propósito. Ele tem um propósito de garantir que o seu objetivo estratégico, o seu objetivo até operacional, não sofra uma exposição indevida, devido à incerteza se vai funcionar ou se não vai funcionar. Eu entendo que assim, não é o pulo do gato, mas uma visão lógica. Eu acho que a visão lógica que todos têm que ter é que aí tem aquele conceito também, né, Alberto? Que controles são controles que estão implantados para evitar que o risco ocorra, controles preventivos. Mas você tem controles que são associados a risco e tem controles associados a oportunidades, que são os controles que fazem com que o resultado de uma área seja concluído. Esses controles normalmente estão dentro do manual de atribuições, do que tem que ser feito, etc, etc. Os controles das ameaças ou dos riscos negativos são esses que ainda não estão claros. Então, a empresa tem que entender, as áreas, que dois riscos que são oportunidades e ameaças. As oportunidades, elas já estão meio que resolvidas lá no manual de atribuições, vamos chamar assim. E as ameaças têm que ser resolvidas. Controles geram dinheiro, custam, né, dinheiro para a empresa, e esses controles eles têm que estar associados ou a uma ameaça ou oportunidade. Ou reduz uma ameaça, ou ele garante que uma oportunidade seja produzida na cadeia de valor da organização. Então, eu diria que esse é o, vamos dizer assim, é o segredinho, né? Ninguém bota controle à toa dentro da organização, ninguém gerencia riscos sem ter um controle implantado. É isso. Beleza, pode. Olha, Fernando, acho que tem uma pergunta aqui do Fabrício que eu posso passar para você e depois a gente fecha com a Cris. Olha, ele fala que esses dias uma professora promotora fez críticas pesadas quanto à utilização da IA em processos jurídicos. Em destaque, utilizou o termo alucinação jurídica, onde supostamente a IA criou processos, decisões, citações e demais informações inexistentes. Esse tipo de crítica pode afetar quando as diretrizes de governança quanto ao uso de IA? Devemos considerar a gestão de risco quanto ao uso de governança IA? É contigo aí, ó. Alô, Fabrício. Alô. Fala, Fabrício. Cara, é o seguinte, a governança ela é feita a partir das definições, né? Nós passamos aqui vários itens, várias conformidades, o documento do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. A governança é isso. Governança está tudo escrito, o que deve ser, e deve estar tudo escrito o que deve ser. No caso dela, ou seja, aí a gente vai separar o seguinte: governança, boas práticas são consensos, divulgado pela ABNT, divulgado pelo NIST e assim por diante, e tem as opiniões. Eu acho que isso que você falou, Fabrício, está na linha das opiniões. Boa parte das vezes as opiniões são melhores do que os documentos todos de conformidade e das boas práticas também. Mas o que ela falou foi exatamente o seguinte: caso você não tenha governança, aí ela faz todas as críticas, porque a governança serve exatamente para isso, para evitar as alucinações, para garantir que você vai ter todos os elementos bem definidos, para administrar os riscos, para que você esteja em conformidade com a regulamentação. Então, eu entendo que essa crítica me parece, eu não escutei o contexto que ela falou, mas pelas informações que você passou, Fabrício, me parece que ela está colocando uma visão geral. Se eu usar o ChatGPT, realmente acontece isso que ela fala. Tem como trabalhar, existe até técnicas, né, de contextos mais definidos, tem como trabalhar com um contexto menos definido. Eu até uso uma analogia com as pessoas, não sei nem se ela está correta em termos teológicos, mas se você pega uma IA treinada na Bíblia e perguntar para ela se Jesus é o Filho de Deus, ela vai falar que sim, mas se foi treinado ali na
na doutrina judaica, vai falar que, olha, reconhecemos a importância histórica de Jesus, porém ele não é o Filho de Deus. Ou seja, você vai pegando as bases todas, se pegar o texto do Charles Darwin, vai perguntar se Deus existe, a resposta pode não ser o que você quer. O conceito da alucinação é esse exemplo simples que eu dei, só que multiplicado por um número de conhecimentos gigante. Então, você precisa fechar o seu contexto para evitar esse tipo de problema. A governança traz isso. Tá? Ou seja, a governança serve também para reduzir o risco de alucinação e também o risco de viés, né? Então, por exemplo, se eu treinar uma IA, com certeza os flamenguistas não vão ter resposta nenhuma naquela IA. Então, tem a questão do viés, que também é importante da gente entender e tratar. A governança, né, ela ajuda a organizar tudo isso. Você tem um elemento que está na sua mão e você cria controles para poder desenvolver bem, para poder inovar bem e para poder usar bem. Fernando, eu diria, tá, só para um comentário aí na sua resposta, é que a governança ela não é para proibir, ela é para você direcionar o uso adequado. Por quê? Porque a IA tem várias oportunidades. Você tem que mediar o que você aceita como exposição dos seus objetivos e o que você não aceita, então via governança. O que acontece aí, nesse texto que eu percebi, que você bloquear a IA, você vai criar um outro problema. Se você bloquear a IA, a pessoa vai começar a usar o Shadow IA. E aí, usar o Shadow IA, você multiplica o problema, o risco é muito maior do que você trabalhar de forma organizada dentro da organização, né? É isso. E tem também, pode, diversas opiniões, sentimentos, ideias, correntes, métodos, crenças, né, que formam tudo isso, que na verdade não é uma pessoa decidindo por todos. O princípio da governança é exatamente atender os objetivos de uma organização, qualquer que seja ela, tá? Pode ser uma empresa, pode ser um órgão de governo, uma tribo indígena, ou seja, o princípio da governança fala o seguinte: o que é melhor para essa comunidade aqui, como que eu administro e como que eu chego aos meus objetivos. E a IA não é, chegou alguém aqui iluminado e que eu vou seguir tudo que essa pessoa fala. Não, é ponderado, precisa ser ponderado. Legal, pessoal. Estamos nos aproximando do finalzinho e eu acho que assim, a mensagem sempre do GRC que fica é que a gente falou de conformidade, compliance, a gente falou de gestão de riscos, a gente falou de governança, a gente falou de tecnologia de IA, mas o objetivo dentro da visão de GRC é ter tudo isso de forma integrada, né? Muitas vezes se vê essas ilhas, esses feudos, as pessoas usando ferramentas de forma individual, e isso não favorece o uso coletivo, o uso colaborativo. E aí eu vou só deixar para fechar essa nossa live com a Cris, só para ela reforçar, né? Tudo isso aí a gente está prevendo, né, Cris, dentro do nosso bloco acadêmico aí da parte de conteúdo da Risk School, né? Só para você dar uma recapitulada, né, quais são esses principais modelos que a gente tem aí e como é que a gente está pensando realmente aí em fazer essa seleção dos próximos conteúdos. Então já estamos prontos para começar, vai começar agora finalzinho de março, as inscrições estão abertas, né? A vantagem ainda da turma já se inscrever logo. É isso. Então, como a gente apresentou, né, na jornada do assinante, então a gente vai ter momentos que a gente está chamando de encontros técnicos, que é onde a gente vai trazer ali os conceitos, né? E acho que é importante reforçar que esses conceitos vão ser apresentados numa lógica muito similar a essa que a gente fez aqui na live, né? Sempre contextualizados, não vão ser conceitos isolados. Então, a gente tem esse momento dos encontros técnicos com os conceitos, a gente vai ter essa apresentação de cases reais, são cases em que a módulo já trabalhou e como ela resolveu aquele problema, aplicação de frameworks, como a gente aplica isso na prática. A gente vai ter as sessões de mentoria, onde vai ter um especialista para discutir, né, os pontos que vocês trouxerem, então são demandas que vocês estão vivenciando, então como é que aquele especialista ali consegue te orientar da melhor forma. Um espaço de troca, né, na plataforma, onde vocês vão ter espaço de trocas ali em fóruns, onde você pode colocar ali uma questão e debater, então a gente vai buscar dividir isso por áreas de conhecimento também, para que a discussão fique mais rica. Então, de fato, é um lugar onde a gente vai ter essa comunidade de prática se desenvolvendo, e a gente tem essa potência da inteligência coletiva, né? Porque além dos especialistas que vão estar lá, a gente vai ter essa aprendizagem por pares, entre vocês, né? Então, vocês também vão trocar, trazendo as experiências de vocês, e a gente tem esse processo de potencialização
da inteligência coletiva desse grupo que vai estar ali olhando para essas temáticas. Então, é isso. A gente fez uma seleção inicial aqui de temas, né, que são temas muito relevantes, mas a gente quer muito que as pessoas que façam parte da Risk School contribuam trazendo temas que elas também acham que elas gostariam de ouvir. Então, a gente vai estar sempre olhando para o mercado, vocês vão ter a possibilidade de votar nos temas, né, que vocês acham que são mais relevantes, e vão ter o que a gente fala de um processo de cocriação com vocês, né? Então, vocês vão trazer também ali um pouco dos desejos para que a gente oriente os próximos temas de acordo com a audiência que vai estar lá com a gente, tá bom? E aqui o QR Code, quem quiser mais informações, clica aqui, pega esse QR Code, faz o cadastro e vocês vão receber o material completo e a gente segue à disposição aqui para qualquer dúvida que vocês tenham. Obrigado, Cris. Obrigado, Poggi, Lira. Obrigado, Fernando. Obrigado vocês aí pela paciência e terem ficado com a gente até agora. Até a próxima, pessoal. Obrigado, até logo. Valeu, pessoal. Obrigado. Então, pessoal, bom Fiquem almoço a bem, todos. saúde. Tchau, pessoal.